Olá a todo o povo de Deus, estamos dando início a mais um bate-papo missionário, bate-papo que está sendo promovido e realizado pela Seminogal, Secretaria de Evangelismo e Missões Novas de Grandes Alegria, que pertence à Primeira Igreja Evangélica, Assembleia de Deus em Austin, Rio de Janeiro, igreja presidida pelo pastor José Augusto Nunes. A Seminogal, ela tem sob sua direção o evangelista William Giovanni e o evangelista Esmeraldo da Silva. Estamos aqui recebendo a presença de 4 ilustres missionários que têm trabalhado no campo missionário com experiência, vasta na obra do Senhor, e é um prazer poder recebê-los aqui. Eu quero cumprimentar aqui, dando boas-vindas, a missionária Andréia Siqueira, da ASBEP. Seja bem-vinda, missionária Andréia. Obrigado, pastor Misael, obrigado a Seminogal e a essa igreja tão abençoada e abençoadora, e aos meus amigos que estão presentes aqui. Obrigada. Obrigado, já vamos ouvi-la. Missionária Sueli Dutra, do projeto Mulheres Ajudando Mulheres. Seja bem-vinda. Graça e paz, queridos. É um prazer estar aqui, Pastor Misael, evangelista William, que nos fez o convite. Está de volta a essa casa, Já tive algumas vezes. E está sendo muito bom. Obrigado pelo convite. Amém. Estamos aqui também a missionária Sandra Santos, que representa a Casa Mãe. Seja bem-vinda. Obrigado, pastor. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui, E a paz do Senhor Jesus, E eu também, nesse dia também, nós estamos homenageando o Dia da Mulher Negra, Não podemos esquecer de falar isso. Então, é muito bom estar aqui, mais uma vez nessa casa também, então, acolhedora. É um prazer imenso, voltarmos aqui para nesse bate-papo aí. Um pouquinho nervosa, Mas... É natural, faz parte. Nem parece. Obrigado. Nada. Pastor Marcelo Assis, da Missão Identidade. Seja bem-vindo, pastor. Amém, pastor Misael. Obrigado, pelo convite. Williams também, evangelista William, obrigado pelo convite também. Para mim é uma honra, estar nessa casa, essa casa que vive missões, Não só fala em missões, mas vive missões. Também estou aqui ao lado de grandes servos de Deus, missionários. Para mim é uma honra, falar daquilo que a gente ama, de fato, Muito obrigado por esse convite e tenho certeza que vai ser bênção e é muito edificante para nossas vidas nessa tarde. Ok, vamos orar, vamos fazer uma oração para darmos início a esse bate-papo, e eu gostaria de pedir que a missionária Sueli fizesse essa oração. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te damos graça, Senhor Deus. Te louvamos e te bendizemos, Senhor Deus, por estarmos na tua presença, Senhor Deus. Te louvamos, Senhor Deus, por poder falar de ti, Senhor Deus, do teu reino, Senhor Deus, das tuas maravilhas, Senhor Deus, da obra, Deus, que tem sido feita, Senhor Deus, das vidas alcançadas, Senhor Deus. Por isso, toma nossas vidas em tuas mãos. Toma o pastor Misael, Senhor Deus, que vai estar direcionando, Deus, esse bate-papo. Toma teu servo, sua família, Senhor Deus, em tuas mãos, neste dia, Senhor Deus. Toma esta igreja, Senhor Deus, a primeira igreja evangélica, Assembleia de Deus de Austin, Senhor Deus. Seu pastor, presidente, Senhor Deus, nós entregamos em tuas mãos neste dia, Senhor Deus. E assim como todos esses missionários que aqui estão, assim como toda esta equipe, Senhor Deus, que está organizando, Senhor Deus, esse dia, esse bate-papo. Senhor Deus, te pedimos que a tua boa mão seja sobre nós, que vidas sejam alcançadas, corações sejam alcançados, vidas sejam despertas, Senhor, para ir e pregar, Senhor Deus, para ir levar as boas novas aos corações, seja aqui, seja nos confins do mundo, Senhor Deus. Nós entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Queridos, você que nos acompanha aí através desse bate-papo, não esqueça de fique até o final. No final, cada um deles vão deixar aqui seus endereços de rede social, telefone, pelos quais vocês vão poder conhecer um pouco mais, querendo ir lá nos projetos, fazer contato com eles, levá-los em suas igrejas. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Jesus disse que quando alguém faz o bem a outra pessoa, se você dá um copo de água, se você veste, se você dá comida a alguém,
você, na verdade, está fazendo isso a Ele também. Amém. Ele disse certa vez que estava nu, teve fome, teve sede, e perguntaram a ele, Senhor disse, mas Senhor, eu nunca te vi com fome, sede, como é que é isso? Jesus disse que quando nós fazemos isso, a alguém damos o pão, a comida, o alimento, a dignidade humana, nós estamos fazendo isso para Deus. Significa dizer que isso faz parte da nossa obra também missionária. Nós levamos o Evangelho, pregamos o Evangelho, é a missão primordial, é o número 1, é o mais importante, é tratar da alma, mas também nós tratamos do corpo, da dignidade, da restauração da vida. E por isso nós convidamos esses 4 irmãos que estão aqui, missionários, essas 3 irmãs e o pastor, né, são missionários, o pastor também, Marcelo, é um missionário, porque além deles serem pregadores do Evangelho, levarem Cristo às pessoas, também eles têm levado esse braço social, essa mão de amor, de carinho para o outro. E é por isso que a gente vai conhecer um pouquinho desses projetos. Quero começar aqui, temos aqui a bandeira do Brasil, olha ali, ó, no colo ali da nossa missionária Andréia. Missionária Andréia, a senhora é a líder da missão ASBEP. O que é a ASBEP, onde ela está, como é que funciona? Fala um pouquinho aí para a gente conhecer a missão ASBEP. A ASBEP é uma sigla. ASBEP significa Associação Beneficente Projeto Elíquia. A palavra Elíquia está no dialeto africano, então as pessoas não conseguem entender o significado real do nome, né? E Elíquia, no dialeto, para o português, quer dizer esperança. Nós já estamos atuando na área social, como pessoa jurídica, há aproximadamente há uns 20 anos. 20 anos que viemos desenvolvendo projetos sociais e missionários simultaneamente, no Brasil e na África. E essa associação ela nasceu realmente visando uma realidade social, evangelística, mas primeiro veio a visão social. E ela veio depois da Guerra de Angola, em 2000, nós estivemos lá no período ainda de guerra, e havia muita guerra em Angola, é um país que originou todo esse fator missionário social que hoje desenvolvemos, e ela surgiu do período pós-guerra. Destruíram escola, destruíram prédio, destruíram igreja, destruíram tudo estava destruído. E aí surgiu uma necessidade, olhando para as crianças, que até hoje nossa conduta, o objetivo grande é a infância e a adolescência, e nós vimos que as crianças não tinham o que fazer. Como? Não tem escola para estudar, o que vão fazer? Então, nós sentimos uma necessidade de se organizar para a construção de uma escola em Angola. E dessa visão surgiu as necessidades de construir realmente um prédio para as crianças e outras realidades na área social. Então, a ASBEP ela é uma organização que nasceu para a educação e para o amparo na área social. Então, ela funciona na África e funciona aqui no Brasil. Ela é simultânea. E é aquela visão de Atos. Tanto quanto. E é a mesma visão, né? Tanto quanto. Não é ali, depois ali, ou aqui, não. É simultâneo. E aqui no Brasil ela funciona onde? Aqui no Brasil, nós funcionamos na área do Rio de Janeiro, dentro da cidade do Rio de Janeiro, no coração do Rio de Janeiro, dentro de Bom Sucesso, uma das áreas que tem um complexo de comunidade enorme, que é o Complexo da Maré, e nós temos atuado há aproximadamente 15 anos, quer dizer, 20 anos tem a instituição, 5 anos começou na África, depois de 5 anos na África, viemos para o Brasil, e começamos a realizar as atividades sociais missionárias dentro da cidade do Rio de Janeiro, e hoje estamos trabalhando dentro da área do Complexo Amaré, e com polos sociais fora do complexo, que é na Gardênia Azul, em Vila Kennedy, e apoiando outras organizações sociais que nós sentimos no coração de apoiar, de organizar também, muito mais na parte organizacional, né? Muita gente procura a gente para dizer como é que a gente tira um CNPJ, como é que a gente torna-se jurídica, e a gente tem apoiado os irmãos também para que eles também consigam ter
as suas identidades. E quantas crianças, mais ou menos, nesse período todo que a ASBEP funciona, aqui no Brasil, ela já alcançou, em média... Uau! Olha, se for para botar por média de atendimento diário, nós atendemos 400 crianças por dia. Se for para botar por mês, vai dar 4 vezes 30 dias, vão dar 12 mil atendimentos. Se pegar esses 12 mil e colocar em 10 anos de trabalho, dá 120 mil atendimentos. E se pegar esses 120 mil atendimentos e botar metade dele ainda, vai dar uns 170 mil atendimentos. Isso diariamente. Agora, nós somamos mais ainda, porque com a construção da escola feita no ano passado, lá dentro do Zango 3, nós alcançamos mais 600 crianças. Então, a abordagem que eu estou falando de atendimento não se refere nem ao continente africano, somente o continente, aqui no Brasil mesmo, está sendo trabalhado dentro da área do Complexo da Maré, no entorno do complexo e alguns polos fora da região da Maré. E quais são as atividades que são feitas lá? O que é feito com as crianças lá? Pela manhã, quem estuda à tarde nas escolas, as crianças têm que ser obrigatoriamente matriculadas em escolas públicas para seguir as políticas públicas do nosso país, né? Então, todas as crianças, criamos uma política de aceitação para as crianças. Não são qualquer uma criança que mora na comunidade. A criança tem que apresentar um aspecto social. Ela tem que apresentar a orfandade, que dá a ela o direito mais propício para ser matriculada. Criança que é órfã de pai, criança que não tem mãe, criança que foi abusada sexualmente, criança que já sofreu violência familiar, criança que tem distúrbio na área psicomotora, psicológica, é autista. Nós temos lá um projeto com 10 crianças que têm síndromes, né? Que têm algumas síndromes. A criança tem que apresentar alguma dificuldade na área pedagógica, aí a gente matricula as crianças nesse processo. Aí é oferecido para eles acompanhamento pedagógico, acompanhamento psicológico, acompanhamento de fono, áreas tecnológicas, que é informática, algumas tecnologias que nós aplicamos, acompanhamento físico, que é a área de educação física, a área de esporte, que lá tem jiu-jitsu. Nós pegamos as crianças, formamos ela e levamos ela até a federação. Então, nós temos campeões de jiu-jitsu dentro da nossa instituição. E aí pegamos as crianças com 7 anos e só largamos ela quando ela enfrenta a faculdade. Porque tem pré-técnico, pré-ENEM, pré-vestibular é antigo, né? Pré-ENEM, pré-técnico e pré-militar. Então, das crianças que apresentaram esse currículo já de capacidade de se preparar para o vestibular, 16 alunos nossos que passaram pelo treinamento do pré-ENEM, 10 passaram para a faculdade pública. Então, o projeto ele visa a área educacional, a área espiritual também, que cuidamos também da mente, corpo, alma, espírito dessa criança e desse adolescente, e levamos ele à profissionalização. Além desse processo de pedagógico, temos ainda entrega de cesta básica, todo mês, independente do processo de pandemia ou não, toda a criança matriculada em nosso projeto tem acompanhamento alimentar, tem lanches, almoço, café da tarde para essas crianças, e ainda mais, o tratamento dentário, acompanhamento de oftalmologista, tudo isso com parcerias, né? Com várias parcerias. Passeios culturais com essas crianças, preparatório para o Enseja, que é o caso dos meninos do Sinal, que a gente tira do Sinal os 16, 17, 18 anos, preparamos eles para o Enseja, para eles terminar o ensino fundamental e o ensino médio, e profissionalização. E agora estamos indo um pouco mais além com esses meninos que outrora ninguém dava nada. Lançamos ele na escola de missões. Vocês têm tido lá algum testemunho de algum menino que estava aí numa situação extrema de risco, vulnerabilidade, e que vocês conseguiram assim recuperar de uma forma... Claro, são muitos os testemunhos, mas tem alguma coisa assim que possa...
É como assim, eu estou vendo aqui as minhas amigas que trabalham em projetos sociais, os nossos testemunhos são incontáveis, né? A gente sabe o que é viver, o pastor que trabalha em identidade também deve ter muita coisa para contar, viver um milagre todo dia, mas tirar mesmo da morte, né? Tivemos uma luta agora esse ano, próximo até a pandemia, depois do período do carnaval, o menino condenado à morte pela localidade lá. O menino estava realmente sentenciado, o nome dele estava escrito lá, disseram que não ia passar da semana. E a gente tem que sair da instituição, eu acredito que os meus amigos que trabalham fazem a mesma coisa, a gente tem que sair da instituição e ir lá em fora, na rua, buscar. E eu tive um caso de um menino agora, pouco recente, que eu tive que ir na casa dele, a gente já visitava frequentemente a casa desses meninos, mas eu tive que ir lá para resgatar ele da morte, porque já estava condenado o dia dele morrer. E quando eu cheguei lá, o mundo das trevas combate contra esse momento. O menino já tinha decidido que iria conosco, que estaria se livrando das drogas, que queria mudança, mas no dia que eu cheguei lá, que ele me viu, ele pulou a janela e correu. E eu pulei a janela atrás dele e corri atrás dele. E aí parei ele, falou assim, ou você para ou você me mata, porque eu tenho pressão alta, se você continuar correndo, onde quer que você for, eu vou atrás de você. Se você pular esse muro, eu vou pular, porque ele estava pronto para pular o muro do condomínio, lá do Minha Casa Minha Vida. Ele falou assim, eu vou pular atrás de tu. Não, tia, não precisa fazer isso, não. Aí, então para e vamos conversar. E para a glória de Deus, eu tive a oportunidade de falar da graça de Deus e do privilégio que ele estava tendo naquele momento de libertação. Esse menino veio comigo para dentro das BEP, nós o levamos para Brasília e hoje ele está em Trindade, Goiás, fazendo escola de missões e se preparando para o vestibular do próximo ano. Amém. Que testemunho lindo, viu? Como é que vale a pena conhecer esse projeto? Olha, quem está nos acompanhando, com certeza vai entrar em contato aí com a missionária Andréia, para depois conhecer lá o projeto lá das BEP, né? Ela vai deixar no final aí os dados e o endereço. Missionária Sueli, o que é Mulheres Ajudando Mulheres? Como é que funciona esse trabalho? Bom, né, na realidade, eu, logo no início de conversão, sempre envolvido com a obra, evangelismo, né, visitação, cuidado com mulheres, né, as mulheres da igreja. Então, uma caminhada já bem longa, né? Trabalhando na igreja, na Seara. Mas, em 2016, lembra, pastor Misael? Fomos para Guiné-Bissau, que foi a primeira viagem missionária aos confins da terra, né? E lá na ilha de Jábada, lembra? Falando, né, para aquelas mães lá sobre o Desperta Débora, mães que oram pelos filhos. E ali eu conversei com uma jovem esposa de pastor, que deixaram a capital, né, a irmã Rode e o pastor Zúlio, né? E deixou a capital, que também já não é tantos recursos, tão bom, mas foram para pastorear, né, uma igreja numa ilha bem remota, com muitas dificuldades. Nós fomos para lá, praticamente, pode dizer, uma canoa artesanal, né, que tinha tanta água no fundo, né, com medo da canoa virar, e eu lembro que a gente ficava, gente, não brinca não, vamos orar, né, porque a gente tem que chegar lá. Então, chegando lá, me deparei com aquela jovem esposa de pastor, sem recursos, né, sem material, sem Bíblia, que há muita carência, né, em Guiné-Bissau. E aí eu me deparei com aquela realidade. E eu pensei, Senhor, eu tenho na minha casa tantas Bíblias de estudo, eu tenho livro, tenho apostila, a gente tem tanta oportunidade, pastor, assim, né, de aprender. E eu vi uma outra realidade, né? Irmãs que muitas delas nem uma única Bíblia tinha para ler. E eu me lembro que depois daquela conversa com a irmã Rode, eu falei com o Senhor, Senhor, se o Senhor me permitir voltar, eu quero voltar e trazer Bíblia de estudo, eu quero trazer material, eu quero fazer um trabalho com essas mulheres, com líderes, né? Mulheres que estão no campo missionário, né? Aqui e ali, que muitas vezes não tem missionário André, com quem conversar, com quem, né, repartir as lutas, os desafios, pastor Marcelo Assis, né? As pressões, lembra, né? As ameaças, né, que eles estavam sofrendo naquela ilha por pregar o evangelho e não seguir as tradições culturais daquele país. E eu falei, Senhor, eu quero fazer um pouco mais. E ali nasceu o projeto Mulheres Ajudando Mulheres. E aí eu trabalhei aquele ano, no ano seguinte eu retornei a Guiné-Bissau. E eu lembro que eu levei 15 Bíblias, não, bem maiores do que essa, 15 Bíblias de estudo da mulher, que eu falei, Senhor, eu quero uma igual a minha,
né? Eu quero levar no mesmo nível do que eu tenho. E o Senhor nos deu, e levamos outras Bíblias, levamos, né, Bíblias para essas mulheres, esposos de pastores, líderes, diaconisa, líderes de mulheres. Preparei uma apostila, eu até tenho uma aqui. E essa agora, né, ela está um pouco bem maior, porque aquela primeira foi bem fininha, né? Mas aqui já esse ano, final do ano passado, o Senhor, eu consegui terminar, e ele tem 2 volumes, né, de estudos, palestras, né, trabalhando em diversas áreas, né, de liderança, do coração, cura, os traumas, as feridas, aconselhamento bíblico. E aí eu levei para aquelas mulheres, né? Então foi assim uma realização de um sonho, né, um desejo que o Senhor colocou. E agora voltando, né, ao Brasil, estando aí no dia a dia da vida da igreja, tem trabalhado com mulheres, né, no Carev, é uma casa de acolhimento, restaurando vidas, mulheres em situação de risco, mulheres que às vezes vêm da rua, que drogadas, que já tentaram, né, outras ajudam e não conseguiram. E essas mulheres estão lá, estão sendo acolhidas, né, tem uma equipe grande, né, de psicólogos, terapeutas, né, pessoas que estão lá dando carinho, uma boa alimentação, muitas delas, uma mulher restaurada, né, ganhou peso, né, está bonita, né, a fisionomia. E eu lembro que, nessa pandemia, a gente não pôde estar lá, no período que ela ia voltar para casa, mas há uma frase do pai dela, né, que diz assim: eu deixei uma filha destruída pelas drogas, e eu estou levando para casa uma filha restaurada, uma nova mulher. Então, as palavras de um pai, né, que depois de longos 9 meses, a Ingrid voltou para casa. Então, esse trabalho, né, eu faço trabalho com elas na área de discipulado bíblico, ensinando, né, os princípios da palavra de Deus, os princípios que transformam, que mudam. Então, esse trabalho que a gente faz lá. O projeto funciona Miguel onde? Couto, né, ali na antiga Estrada do Ambaí, do lado do Brizolão. E, na minha parte, às quartas-feiras, pela manhã, eu vou para lá, e a gente tem um encontro para orar, para ouvi-la, como passou a semana, ministrar a palavra, orar com elas, orando pelas famílias, né, porque elas ficam lá, mas a família em casa, orando por esse suporte. E, à tarde, a gente tem um segundo tempo, né, também desse trabalho com mulheres. Ele também é ali em Miguel Couto, ele é ali no bairro, né, Vila Paulínia, em Nova Iguaçu, e é um projeto social, Remidos de Sião, que trabalha até a Eunice, Sandra, né, da Zezé, e ela dá aula para as crianças, que a missionária conhece a Nicinha, a alfabetização pela Bíblia, né? Então, a Nicinha trabalha com as crianças, ensinando, né? Temos 2 jovens que, fazendo normal, e pediram o pastor Misael para assistir a aula com a tia Nicinha. Eu fiquei assim, meu Deus! Então, você vê a carência, a deficiência do ensino. 2 jovens que estão cursando normal, quer ir lá para ter um reforço com a tia Nicinha. Então, ela trabalha com as crianças, ensina, e muitas delas que não sabiam ler, hoje já sabem ler, né? Hoje, né, já participam, né, de alguns eventos. E eu lembro, assim, no final do ano passado, foi um momento muito assim, forte, embora eu não esteja totalmente voltada com as crianças, trabalho com as mães, mas, no final, fizemos encerramento, né? E aí vimos aquelas crianças, muitas delas que os pais não são crentes, encenando uma peça, outras, pastor Marcelo, que nunca tinham feito nada, né? Mas elas estavam ensaiando uma peça evangelística, elas estavam cantando, e ainda, irmãos, maravilhoso, né? Elas com um papelzinho assim, lendo o jogral, crianças que não sabiam ler, mas que já aprenderam a ler, e tem como base a palavra do Senhor nosso Deus. Então, a tia Nicinha trabalha com as crianças e eu trabalho com as mães das crianças. E está dando resultado. Está dando Está resultado. vendo transformação, Transformação. vendo mudanças nelas. Mudanças, as mulheres têm sido transformadas. Lembra, essa pandemia, tem uma que a gente faz o apelo, né? A gente ministra a palavra, mas no final lança a rede, né? E aí Deus já tem nos abençoado, algumas mulheres têm aceitado a Cristo. E tem uma, né, que ela vai toda semana, praticamente. Só quando ela trabalha que ela não vai. E ela, quando eu faço apelo, a lágrima desce, né? Mas ela, não, irmã Sueli. Eu falei, tá bom, mas não se preocupa não, que eu vou sempre fazer o apelo. E nessa pandemia, teve um dia que ela me ligou, e falando, Sueli, eu sinto tanta falta dos nossos encontros. Hoje eu estou isolada dentro de casa. E como eu gostaria de estar naquele encontro, recebendo apoio, carinho, atenção. Então, assim, marca a gente, né? Saber que você sair da sua casa, né? Você se dispor para fazer a obra do Senhor. As recompensas são excelentes, são maravilhosas. E a gente tem visto, pastor Misael, mulheres sendo tratadas,
mulheres com a vida, né, desregrada, levada à prostituição. E Deus, com a sua palavra viva e eficaz, sarando aquelas mulheres, quebrando as barreiras, né, abrindo o coração. Então, é um pouquinho do que a gente tem vivido lá, às quartas-feiras, em Miguel Couto. É o evangelho sendo pregado, sendo levado, e junto com um trabalho de restauração, né? Da vida, do emocional dessas pessoas, dessas mulheres. Parabéns, grande trabalho. Né? Nós temos aqui a missionária Sandra Santos com a Casa Mãe. Casa Mãe. O que significa Casa Mãe? Onde funciona? Como é que é esse trabalho, missionária Sandra? A Casa Mãe Mulher. É casa, motivação, amor e esperança mulher. A Casa Mãe Mulher fica ali em Belfor Roxo, especificamente lá no Bom Pastor. São mães que visitam seus filhos numa unidade de menores, privados de liberdade. E a casa, agora em setembro, nós vamos fazer 9 anos de casa. Eu trabalho na unidade, vai fazer 26 anos que eu trabalho na unidade. E eu vi a situação dessas famílias chegando até a instituição, porque é um lugar que, geralmente, essas unidades são em lugares de difícil acesso, onde a maioria dos moradores do bairro não conhece, não sabe nem onde fica. E eu vi essas famílias chegando com fome, sede, vontade de usar um banheiro e nada. E chegavam essas mulheres, a maioria são mulheres, porque, nesse momento, a maioria, os homens quase não aparecem na unidade, não porque eles não queiram. Um homem lá, e fui perguntar a ele o porquê. Ele falou, estou de férias, aí eu posso vir na unidade. A maioria dos homens não vem por questão de trabalho, os pais. Então, se a gente vier, a gente perde o emprego. O patrão não quer saber se nossos filhos estão nessa situação. Então, quer dizer, nós víamos essa dificuldade dessas mulheres de chegar e não ter um espaço para elas. Aí eu ficava vendo, eu como serva do Senhor, o que a gente está fazendo aqui? A gente busca tanta coisa dentro da igreja, a gente fala tanta coisa, somos imitadores de Cristo, somos servos do Deus vivo, mas a gente não faz nada. A gente não faz nada. Então, isso me incomodava. E quando eu conheci o Desperta Débora, 20 anos de Desperta Débora, também me incomodava, porque se nós somos mulheres de oração, oramos uma pelos filhos da outra, ali são jovens de 12 a 18 anos. São os meus filhos. São os meus filhos. E eu não vou fazer nada por esses jovens, vou estar orando por esses jovens. Foi aí eu falei, bom, eu estou aqui orando por esses jovens, então nada melhor do que chamar essas mães também para estarem junto conosco, orando com essas mães. E quando eu vi essa situação dessas mães chegando, chorando, e eu falava desse movimento Desperta Débora, de mãe orando pelos filhos, elas se agarravam comigo, mas só que eu estava trabalhando, e lá a ordem não conversa com essas mulheres. Aqui você está no seu ambiente de trabalho, mas eu quebrava esse protocolo, eu abraçava as mulheres, eu dava uma palavra de conforto para essas mulheres e comecei a questionar com Deus. Deus, o que é para fazer, o que é para fazer, o que é para fazer? Mas, no momento, a gente fica meio até que com medo, né? Ai, como é que eu vou fazer isso? Foi quando eu comecei a fazer debaixo de uma tenda, eu e uma, que é a Sônia Felipe, e depois elas eram muito desconfiadas na questão de eu vou estar comendo dessas pessoas na rua, assim, e tinha outro momento que elas queriam chorar, sabe? E elas ficavam assim, meio, como é que eu vou chorar aqui na rua? E eu digo mesmo para vocês, são mulheres que chegam lá destruídas. São as mulheres destruídas, com umas cargas muito grandes, sabe? Então, quando foi
1º de setembro de 2011, nós alugamos uma casa, somos 41 voluntários lá na casa, também temos psicólogos, temos médico, temos dentista, temos assistente social, muita gente lá envolvida nesse projeto, de estar acolhendo essas mães, dando uma palavra para elas de carinho. A primeira questão que nós fazemos na casa é o abraço. Dar um abraço a essas mulheres. Eu falo, eu me emociono, porque quando a gente vai dar um abraço, né, pastor Misael esteve lá na casa, quando a gente vai dar um abraço, elas até tipo que se distanciam um pouco, sabe? Elas não se acham dignas de ter um abraço, sabe? Então, nós damos esse abraço a elas falam muitas das vezes, mas eu estou tão suada e vocês tão cheirosas, mas eu falo, mas o nosso Deus, Ele é assim. Vem cá, me dá um abraço aqui, a gente abraça, a gente ri com elas. E o abraço é curador. E o abraço cura. E eu falo para elas assim, a gente tem que tirar uma foto de vocês quando vocês chegam. E como vocês estão, outra. Como o Evangelho é transformador. Muito transformador, e a gente fala assim, eu queria tanto que as igrejas levassem um grupo lá na casa para ver o que aquelas mulheres sofrem. E assim, tem muita gente dentro da igreja com uma alfinetadinha, vai para o gabinete com o pastor, vou para o gabinete. Sabe? Umas mulheres com umas histórias, sabe assim? E a maioria, gente, são mulheres, são filhos de missionários, presbíteros, pastores, tudo lá preso. E muitas delas afastadas do Evangelho. Me chegou um pastor lá uma vez, 40 anos afastado do Evangelho. E quando ele chegou na casa, ele chorou. Ele chorou. E ele me perguntou, isso ainda existe? Amor, sabe? Você está junto. E elas chegam na casa, a gente abre a casa às 8 horas da manhã. Hoje nós abrimos 7 horas. Nós abrimos a casa, fazemos o café, fazemos a oração primeiro com elas, depois elas tomam café, depois tem um bate-papo com elas, e depois tem um almoço, tem a oração, tem todo esse trabalho, esse compromisso de questão de roupa também, que não se pode entrar com qualquer vestimenta na unidade. Nós temos um bazar lá. Quem pode abençoar o bazar, quem não pode, a gente abençoa do mesmo jeito. Então, tem a questão do sapato, que não pode entrar. Tem várias situações que tem na unidade que a gente procura amenizar um pouquinho a dor, o sofrimento daquelas famílias. Né? Eu falo famílias porque a gente acolhe o pai, a mãe, as crianças, e todo mundo entra na casa. Tem homem que ainda fica assim, a gente pode entrar? Claro que pode, família, vamos embora, vamos entrar. Hoje foi assim, muito bacana na casa. Como o Dia da Mulher Negra, eu fui lá na porta chamar todas elas para vir participar. E nós fizemos um momento de carta de amor. Uma amiga palestrante também, ela me perguntou assim, irmã Sandra, quantas pessoas mais ou menos estão na casa? Eu falo, olha, hoje deve ir em torno de umas 40 pessoas. Aí ela mobilizou os contatos dela e cada um escreveu uma carta de amor para uma mulher daquela. Gente, foi surreal, sabe? A gente chora junto, a gente chora porque que no final veio uma e fez uma declaração lá para a gente e me emocionou para caramba, porque a gente faz, mas a gente não quer holofote, a gente não está nem aí, a gente está lá para fazer, só para fazer. E nesse momento da pandemia, eu tenho diabetes, então eu estou pelo decreto do Estado, eu tenho que ficar dentro de casa de quarentena, mas eu não consigo ficar dentro de casa. O decreto do céu não deixa, né?
Não dá. Continua indo lá direto, trabalhando. Sim, aí, como é que eu vou ficar em casa? As visitas não estão proibidas, as mães vão até a unidade, deixam os pertences dos filhos e vão embora. Aí eu botei lá no grupo, olha, quem quiser ir para casa, vá. Eu vou. Quem quiser ir, eu vou estar com a casa aberta. Quem não puder ir, eu entendo a situação de cada um, mas eu vou estar abrindo a casa. Gente, desde que começou pandemia, coronavírus, a gente está lá. Eu já tive 2 cabeças de tanta dor. Aí eu falei, se a gente já pegou isso, já nos curamos e estamos aí. E hoje uma mãe chegou para a gente, foi na hora que ela falou para mim assim, dona Sandra, eu te admiro muito, gosto de todas elas, mas a senhora tem sempre uma palavra amiga para a gente. A senhora tem sempre uma palavra amiga. A senhora, vocês todas poderiam, nesse momento de pandemia, estar na casa de vocês, com a família de vocês, mas em nenhum momento vocês nos largaram. A gente não está aqui por causa de cesta básica, não. Podia faltar tudo na nossa vida. Mas, assim, a presença de vocês aqui, vocês nos fortalecem de tal maneira. Uma palavra que vocês nos dão, nos levantam. Gente, aquilo ali para a gente, por quê? E essa mãe, ela tem uma história cabeluda, sabe? Mas a gente consegue incentivar ela, se levanta. O marido dela foi embora nesse momento, deixou ela, arrumou uma menina novinha e foi embora. Imagine como ela chegou lá na casa, destruída. E eu abracei, embora a gente não pode abraçar, eu abracei ela, demos uma palavra de ânimo para ela, como é que vai ser, não sei o quê. E fora outras histórias que a gente escuta lá. E eu falei assim, Deus é contigo. Deus é contigo, vai dar tudo certo. Quando foi 15 dias depois, ela voltou para mim e falou assim, dona Sandra, meu marido não se deu bem lá com a outra, ele quer voltar. Eu falei para ela, dá uma chance, perdoa. Perdoa ele. É o pai da sua filha. E ela falou para mim que ele que tirou ela da rua. E essa casa que eles moram, eles ganharam a casa, que ele também estava na rua, então eles ganharam essa casa. Eu falei, como é que está a situação dele hoje? Ele está na rua. Falei, acolhe o seu marido. Bota ele para Então, a casa-mãe, além de dar esse suporte a essas mães que vão lá visitar os seus filhos, vocês ajudam com café da manhã, o almoço, algumas que precisam de alguma roupa, um calçado, e ainda recebe uma palavra de ânimo, sim, tem um abraço, tem um carinho, tudo. Ainda recebe um fortalecimento, sim, uma orientação. Sim, sim. E isso ajuda, isso influencia na mudança delas quando elas vão ver os seus filhos? Sim, vocês têm tido esses resultados lá? Temos tido esse resultado. Influencia não só em casa, mas dentro da unidade. Dentro da unidade também. Hoje, nós temos uma unidade muito mais calma. A unidade hoje tem 120 adolescentes. Já tivemos uma unidade com 400 adolescentes. E em nenhum momento nós tivemos rebelião na unidade. Por quê? Os adolescentes sabem que a mãe lá fora está sendo bem cuidada. A mãe tem um café da manhã, a mãe tem um almoço, a mãe tem um lugar de descanso, porque lá na casa nós temos o quarto para elas descansarem, nós temos a parte para a criança, para bebê, chegar lá, dar um banho, quem quiser tomar banho, também tudo isso tem lá na casa. Então, os meninos têm filhos, então eles sabem que as esposas vão chegar lá com os bebês pequenininhos, tem um fogão para fazer um mingauzinho, tem uma banheira para dar banhozinho, tem um berço lá para que eles queiram descansar, nós temos colchões lá, que a unidade me cedeu, 10 colchões. Então, a gente tenta amenizar um pouquinho. Eu digo que se cada um fizer a sua parte, seria muito, o Brasil, o mundo seria muito melhor.
Então a casa é a verdadeira mãe mesmo. Verdadeira porque acolhe mãe como mesmo. uma mãe abraça Mãe e mesmo. escolhe seus filhos, né? Que Exatamente. bonito, muito legal isso. Aí teve também um testemunho de uma mãe, porque, gente, é muito triste quando chega uma mãe dizendo que perdeu o filho. Mas teve uma que chegou na casa e disse para a gente assim, a gente estava lá na cozinha, naquele movimento todo, e ela chegou, pegou uma xícara, foi tomar um café, e ela falou assim para mim, hoje eu vim aqui agradecer a vocês. Faz 15 dias que eu enterrei o meu filho. Mas, gente, ela falou na naturalidade, sabe? E eu fui e falei, você fala assim, com essa naturalidade? E ela falou assim, eu adquiri essa tranquilidade, essa naturalidade aqui com vocês. Eu estava afastada do Evangelho há muito tempo. Meu filho ficou aí 1 ano. E 1 ano que eu venho estando aqui com vocês, ouvindo uma palavra. E eu voltei para a igreja. Então, tudo que eu ouvia aqui, eu levava para o meu filho. Que quando meu filho saiu daí, meu filho voltou para a igreja, meu filho se batizou na igreja, e quando ele decidiu a não querer mais estar envolvido no meio do tráfico, ele foi lá avisar que ele estava saindo, e lá mesmo mataram meu filho. Hoje eu sei com quem meu filho está. Hoje eu estou tranquila, porque a hora que eu quiser chorar, eu sei onde o meu filho está. Quantas mães não sabem onde os seus filhos estão? Então, aquilo ali, gente... Aí eu falo para Deus, vale muito a pena, porque a gente fica se perguntando, vou fazer isso para quê? Faz! Apenas faça. Deus não está mandando? Faz. Mas a gente fica, onde que eu vou fazer isso? E graças Amém. a Deus Que nós lindo, estamos lá. que lindo testemunho. Parabéns aí para a missionária Sandra, né? Pastor Com Misael, esse testemunho. só um ganchinho aqui Sim, da Sandra. sim. Mas eu gostaria que ela falasse, queridos, né, da mudança que a unidade agora apoia. Sim. O trabalho, né? Porque Sim. vê essa diferença. Sim, Não é isso, Sandra? sim, sim. Hoje tem um apoio. No início, eles não concordavam muito, né, porque eu estava no trabalho e saía. Aí, a nova direção que entrou é que me apoiou mais ainda, porque tudo que a gente precisa, eles abraçam, sabe? Então, assim, é uma mudança muito bacana. Quase uma capelania, né? Sim. Quase uma capelania, né? E depois Na também... realidade, é uma capelania. É uma capelania, isso né? aí. E depois também que eu ganhei o prêmio Cláudia, né? Uau! Eu ganhei o prêmio benção. Cláudia Agora, ano passado. Se eu não estiver enganado, missionária Sandra, esse trabalho da Casa Mãe parece que ele é único no Brasil, Ele não é isso? único, É o único, é o ele é o único. trabalho pioneiro. É o pioneiro. Não se há, assim, pelo menos, conhecimento oficial Sim. de que já exista um outro projeto. Não. De repente, né, quem sabe aí, ó, as pessoas assistindo agora Isso, esse, agora já e faço, tem outros, né? Isso aí, isso aí. Parabéns. Muito lindo esse trabalho. Que Deus te abençoe lá na Obrigada, missionária amém. Sandra. Amém. Amém? Amém. Amém. Pastor Marcelo Amém. Assis. Amém. Missão e identidade. O que, Tamo que junto é aí. a missão e identidade? É uau, né? Tem que falar uau. Foi tanto Uau, testemunho o aqui. que é a missão? Né? Testemunho tão poderoso aqui, dá para sentir a presença de Deus aqui, né? No tom das palavras que vocês estão aqui falando, né? Estou aprendendo aqui, né? Estou aprendendo. Então, feliz, né? Assim, é claro que a missão e identidade, ela é uma plataforma missionária, né? E ela tem o propósito de conectar jovens, né? A missão e identidade tem o DNA do ID, né? Por isso que eu tenho o ID, identidade, né? Então, é o DNA da nossa missão, porque a gente entende que todos nós temos essa missão e nós estamos querendo conectar jovens, estamos já conectando jovens. A gente pensa muito na questão da 4ª onda missionária, né? Onde vai haver um grande envolvimento com todas as gerações, as gerações mais experientes, a geração do meio, a geração mais jovens. Então, nós temos esse propósito, né, de ativar uma geração apaixonada pela obra de Deus e acelerar propósitos. A missionária Andréa falou aqui sobre jovens órfãos, né, órfãos de pai e mãe, e a gente trabalha muito a questão da paternidade. A gente entende, né, de uma maneira espiritual que o grande problema da nação brasileira é a orfandade.
E quando nós trabalhamos essa juventude, inclusive, pastor Misael, essa chave virou para os jovens a partir de 2018, agosto de 2018. Nós percebemos, eu e a missionária Luana Dourado, que também é diretora junto comigo da Missão Identidade, a nossa liderança ela é plural, não existe um presidente, um executivo, não. Nós sentamos à mesa e decidimos a melhor forma de fazer essa missão. Então, essa chave virou em agosto de 2018. Trabalhar com essa geração, a geração mais jovem, e nisso a gente fala muito sobre paternidade, porque a paternidade é algo tremendo, é algo poderoso, que quando você começa a entender a paternidade, você nunca mais vai se sentir rejeitado. Você nunca mais você vai se comparar com outra pessoa. O que falta é isso, o que falta é as pessoas, os jovens, reconhecerem Deus como Pai. Né? Deus como Pai. Né? Como a senhora falou aí, de muita relevância, o acolhimento. Né? Jovens que estão lá, né, precisam dessa paternidade. E reconhecer que Deus é o Senhor deles. Então, a Missão Identidade trabalha nesse sentido. Tanto quanto os treinamentos, as palestras, workshops, nas oficinas que nós ministramos, também quanto viagens de curta duração. Já tivemos no sertão da Bahia, já tivemos na Bolívia, estivemos em tribos indígenas, e já tivemos em Assunção, no Paraguai, e estivemos agora em janeiro desse ano, na Tríplice Fronteira, né? E eu louvo a Deus pela Seminogal. Tivemos aqui alguns jovens da Seminogal, da primeira igreja aqui, a Assembleia de Deus de Ausch, estivemos lá, conosco lá. Minha filha participou desse trabalho. A filha do pastor Misael estava lá. Ativamos, né? O que a gente pensa, como a Missão Identidade é uma plataforma interdenominacional, então a gente não tem aqueles critérios que uma denominação tem, né? Então, de fato, eu sempre falo, nós estamos para manifestar o amor de Cristo, não manifestar a religião. É isso que a gente precisa fazer. O abraço, como a senhora falou, o abraço é terapêutico, o abraço é curador, o acolhimento com a missionária André. Então, isso é tremendo, porque isso envolve jovens mulheres que precisam ser aconselhadas com o Projeto Débora. Então, a Missão Identidade, ela trabalha tanto a missão transcultural, como aqui a nacional, e também trabalha essa questão da paternidade, da orfandade, porque a gente sabe que é necessário virar essa chave. Tem muitos jovens que estão dentro da igreja ainda, que ainda não foram ativados ainda para algum propósito maior. E eu louvo a Deus, pastor Misael, que alguns desses jovens retornaram agora em janeiro conosco, mesmo com essa pandemia, já estão ativos, já estão fazendo algum trabalho, nem que seja numa live online, alguma coisa desse tipo, porque é o que se pode fazer no momento, mas todos já saíram de lá com aquilo predeterminado, com um propósito, né? Aquela motivação, não é só motivar, é óbvio, motivação, inspiração e ter um modelo. A gente precisa de modelos, a gente precisa de referência. A senhora já é uma referência para mim, vocês são uma referência para mim, e a gente precisa, pastor Misael, o senhor como também é um grande servo e pai e pastor, ser modelos para essa geração. Não esses modelos que tem por aí, esses ídolos, né, que a gente vê nas redes sociais. Isso aí é algo realmente que não preenche o vazio. O que preenche o vazio é realmente o propósito e Cristo no coração. Então, a Missão Identidade é basicamente isso. Nesse momento, a gente parou com algumas atividades, todos sabem disso, né? Algumas atividades foram paradas porque nós nos movimentamos em geografia, e algumas geografias. E a gente entende, missionário André, que a geografia de Deus são pessoas. Verdade. São pessoas. Amém? Que bom a gente saber. Nós temos aqui um trabalho com crianças, missionária Andréia, trabalha com crianças que estão em áreas de risco, dando todo apoio, incentivo, o abraço, né, esse acolhimento, aulas de reforço para elas, né, uma educação complementar. Temos aqui a missionária Sueli, que também faz um trabalho com crianças e mulheres, com mães também, né? A missionária Sandra, que faz um trabalho também com mães, que essas mães sendo alcançadas, né, sendo acolhidas, sendo amparadas, tendo a sua dignidade restaurada, elas vão, quando forem visitar seus filhos, né,
vão levar esse amor, esse abraço para os seus filhos. E o pastor Marcelo está trabalhando com os jovens, uma missão identidade, né, já preparando os jovens para ajudar outros, lapidando o caráter deles, né, o caráter de Cristo neles. Que bom a gente saber desses projetos aqui. Missionária Andréia, nesses dias que a gente está vivendo aí, com essa situação da pandemia, mas não apenas nesse momento, acha que a igreja ela está no rumo certo quando ela faz esse trabalho social, quando ela estende as mãos? Porque no passado, a gente ouvia tanta crítica quando se falava assim, o apoio psicológico, apoio emocional, acho que é só ler a Bíblia, é só orar e bota a mão na cabeça, expulsa, liberta. Será que estava certo, não está? Como é que a gente está isso aí? É bom esse trabalho hoje? Olha só, vamos olhar para a palavra. Quando a gente observa a raiz do ministério de Jesus, é toda social. O ministério de Jesus, desde o primeiro milagre, foi uma área social. Quando ele transforma água e vinho dentro de um casamento, ele estava trabalhando uma questão social. Quando ele multiplica os pães e os peixes, alimenta a multidão, ele estava realizando a obra social. Quando ele consolava, antes de fazer o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim, ele fez primeiro o trabalho social dentro do coração da viúva. Então, a área do reino de Deus é social. Quando a missão de Jesus veio para restaurar a nossa sociabilização com o próprio Pai, a questão da identidade com o Pai. Então, quando eu vejo a igreja atualmente trabalhando todas as áreas, seja ela na área física, seja na construção de novos pensamentos, seja na área pedagógica, seja na área de estabilizar o emocional de uma pessoa, esse foi o papel que Jesus deixou que a igreja desempenhasse. Ele disse assim, olha só, vocês curem os enfermos. E não existe, nós aprendemos ultimamente que não existe enfermidades somente físicas, existem enfermidades psicossomáticas. Então, se eu estou tratando de uma pessoa, eu não posso só dizer assim, eu vou fazer um curativo em você. Às vezes, a razão de uma úlcera é um problema espiritual e, quem sabe, um problema físico, né? Um trauma. Um trauma, né? Uma úlcera, já foi constatado pela medicina que a maior parte das úlceras se dão por pessoas que estão em alto poder de estresse. Então, se aliviar o estresse dela, se tiver algumas coisas, algumas ferramentas importantes, a igreja possui. A igreja possui uma palavra libertadora. O poder das escrituras sagradas, no sentimento, nas emoções das pessoas, tem poder de tranquilizar, de amenizar, de consolar, de confortar. A própria função do Espírito Santo é ela. É social. Jesus ficou preocupado com os seus discípulos, dizendo assim, eles estavam tristes, sabiam que Jesus ia morrer, que ia embora, ficavam todos lá, vou morrer, vou ficar sozinho. Não, calma aí, não vos deixarei ficar órfãos, mas eu vou dar para vocês alguém que vai ajudar vocês em todos os momentos da vossa vida. Aí Jesus diz assim, eu vou enviar aí chama ele de Consolador. Então, quando a igreja consegue enxergar esse poder, e ela é unida, a igreja tem poder de fazer obras sociais que pode mudar a história de nações. Sim. Transformar cenários. Sim, transforma a comunidade, transforma a cidade, transforma países, transforma realidades sociais tremendas. Se conta a história de testemunhos, como aconteceu, acho que numa cidade da Guatemala. Tem uma cidade aí, que eu agora esqueci qual era ela, que vivia cheia de embriagados, cheia de pessoas... Almolonga. Isso cidade mesmo, Almolonga. Que era uma cidade derrotada, destruída. Aí veio a igreja, com o poder da palavra, com as questões sociais, e transformou aquela cidade que outrora estava condenada, até pelo próprio país, numa realidade totalmente diferente. Olha só, o testemunho da nossa irmã Sandra, que trabalha junto a uma unidade institucional, que já não é mais preventiva, vamos dizer, né,
É uma divertir, se não é preventivo, é o quê? De renovação, de transformação de vida, né, de ressocialização, mas que hoje está tendo um olhar diferente da instituição que ela está acompanhando, está dizendo assim, não, a presença de uma organização visionária, espiritual, missionária, tem mudado a estrutura de uma organização muito maior. Olha o poder da igreja. Mesmo pequena, vamos dizer, olhar de muitos, ela tem feito a grande diferença nas grandes instituições. Agora, imagina se toda a igreja compreendesse esse sentimento, que nós estamos constituídos, organizados, como igreja, para fazer a obra social. Se cada igreja toma conta de um grupo, haveria problemas? Será? Acho que não. Porque se eu cuido de 20 aqui e outra igreja cuida de mais 20 lá, se outra igreja cuida de mais 20, que não precisa ser muitos serem cuidados por uma só, basta apenas fazer o que você pode fazer. Perfeito. Não haveria problemas tanto sociais. O que está faltando na igreja somente é o despertar. Talvez, assim, diante dessa sua fala, missionária Andréia, Empolgada, né? Muita empolgação. Você acha que... Sou muito entusiasta. A senhora acha que nessa situação aí são poucos trabalhos? Ou seja, pela falta da igreja não ter tido ainda essa compreensão? Por exemplo, o trabalho que você faz, cada uma de vocês aqui, imagine se o trabalho que você faz tivesse 10 aqui no estado do Rio de Janeiro. Cada uma de vocês. Se tivesse 10, pelo menos. É uma visão que há algum tempo atrás... Está faltando essa visão nas igrejas? Está faltando assim, exemplo, vamos supor, a igreja, uma igreja faz, a outra igreja faz. Falta duas coisas. Cumprir um texto bíblico. Pai, eu oro que eles sejam um, como eu e o Pai sejam um. Então, precisamos de unidade. Isso é um fator... João 17, a oração da unidade. Isso, está faltando unidade. Se nós compreendermos e tirarmos toda a vaidade, todo o eu, todo o orgulho, toda a prepotência, todo o meu nome, meu cartaz, o meu nome da minha instituição que vai falar mais alto, a minha bandeira vai falar mais alto, se a gente quebra isso tudo, primeiro vamos quebrar tudo isso, e vamos nos unir. Então, o que você faz, eu estou fazendo, o que você está fazendo, então eu posso somar com você, posso te ajudar, posso compartilhar e podemos viver. Porque quando Jesus Cristo fez o milagre, ele não usou apenas um discípulo. Para fazer a multiplicação dos pães, ele pegou os 12, usou os 12, e dentro dos 12, alimentou os 5.000. E é muito difícil. Você já imagina uma festa com mais de 5.000 pessoas e só 12 trabalhando como garçom. Aleluia. E olha que Jesus, sendo Jesus, o Salvador, não trabalhou sozinho, né? Não trabalhou Trabalhou sozinho. Em equipe, multiplicação, né? E a estratégia, o Espírito Santo lhe deu a estratégia certa para que ninguém ficasse para trás. Então, de que forma você, a igreja em si, eu acredito que esse entendimento é que o Espírito Santo quer espalhar entre nós, é muito bom essa roda de conversa, Que bom. para que a gente possa interagir e as pessoas entender que se eu somo com a irmã Sandra, se a irmã Sandra... É o trabalho da formiguinha? Sim, justamente. Várias formiguinhas carregando uma folha, seria isso? Por isso que quando criança a gente cantava, uma corta e a outra leva. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Salomão falou, né? Pastor Marcelo, Amém. O senhor, né, além de ser um missionário, tem trabalhado com jovens, Amém. tem vivido esse campo de desafio, Sim. mas como pastor, né? Sim. O senhor acha que está faltando nas nossas lideranças uma visão um pouco mais aberta nesse sentido, de se inteirar mais com os projetos, sair um pouco... Será que a gente está um pouco preso dentro das quatro paredes? A gente está um pouco mais acomodado? Estamos precisando um pouco mais tomar algumas atitudes mais externas à igreja, pastor? Me pegou, Agora né? essa é a palavra de pastor, hein, pastor? Pegou, né? Vai me comprometer aqui, né? Bem, eu tenho posicionamentos, né? E nem sempre meus posicionamentos são posicionamentos de alguns pastores, né? Mas, realmente, como vocês aqui, a gente não é nenhum teórico. A gente não fala de missões. E até a pastora Estela, lá da tribo indígena, lá da Argentina, ela tem um projeto muito lindo com crianças indígenas, Tapeporã,
e ela fala, aqui não falamos missões, aqui fazemos missões. Então, quem está no campo, quem está na linha de frente, como nós começamos a ter esse pensamento, esse posicionamento. Por que não fazem? Porque não querem. Porque não existe igreja pobre que não possa fazer missões. Existe igreja pobre porque não faz missões. Então, esse é o grande problema. Então, quando a missionária Andréa está lá na Maré, a Sandra, a irmã Sandra, a Sueli também, elas saem da quarta parede, e vai fazer algo chamado atos de justiça. É isso que nós precisamos. Atos de justiça. Alguns até já ouvi falar, tá? Eu vou falar, se vocês depois quiserem até cortar isso, podem cortar. Vai ficar dando comida para quê? Está gastando dinheiro para quê? Então, temos mais coisas a serem feitas. Então, esse pensamento, né? Aí o pensamento, eu preciso de uma cesta básica. Vem aqui no culto, assiste o culto. Se você não assistir o culto, eu não te dou a cesta básica. Ora, quem ama, dá. Porque isso glorifica a Deus. O amor glorifica a Deus. Porque a gente tem que entender, como igreja, como pastor, eu sou pastor de juventude, né? Estou como pastor de juventude esse ano, uma grande responsabilidade minha também, a ensinar eles a manifestar o amor de Cristo, não a religião. Porque a gente tem que entender qual é a prioridade. Dar o pão ao corpo ou dar o pão para a alma. Um não é maior do que o outro. O correto é fazer os dois. Mas você não pode só dar o pão ao corpo como isca. Você tem que dar porque ama. Então, o que eu sempre falo, e eu creio, acredito, eu tenho muita fé que a nova geração vai mudar esse pensamento. Como falou, se cada um fizer um pouquinho, é claro, não vai diminuir os problemas. Verdade. Mas se cada igreja... A igreja ela é uma plataforma tremenda, tem uma estrutura. Se ela, no seu período de que não há culto, ela transformar a igreja em lugares sociais, onde possa manifestar o amor, né, de Cristo, treinando, tirando crianças das ruas, ajudando o pobre e o necessitado, dando cursos às pessoas, profissionalizando, já é uma prática de um ato de justiça. Realmente, falta muita coisa. É óbvio que não são todos, né, pastor Misael? A gente questiona, às vezes eu luto muito com isso, missionária Andréa, porque tem jovens que são quase que esquerdistas, né, revoltados com essa situação. E eu olho para ele e falo assim, olha, a partir de você pode transformar cenários. Transforme cenários. Não culpe o seu pastor, porque o seu pastor tem uma visão. A visão dele não é a sua visão. A visão dele é aquela maneira, mas ele não está errado, porque quando Deus o chamou, foi com aquela visão. Mas você pode ali, aos poucos, mudar, transformar esse cenário. Falta assim um pouquinho, de fato, realmente, alguns pastores, eu conheço alguns, que 80% de toda a sua renda, a receita da igreja, é revertida, é investida em projetos missionários, né? 80%, isso é lei na igreja dele. Isso é algo extraordinário, entendeu? E a igreja dele cresce cada dia mais, porque é algo que é tremendo, é poder, é uma chave, queridos. Semear no reino de Deus, pastor Misael, é uma chave que abre o céu. Então, realmente, falta um pouco desse empenho, sim, entendeu? Há um platô, estacionamos naquilo, né? Então, mas vocês acham que as redes sociais hoje, a divulgação, o trabalho que vocês fazem, um bate-papo como esse, pode ajudar as igrejas a sair um pouco desse marasmo, de ficar parado aí? Eu preciso falar. Fale. Há um desejo forte em dizer algo sobre... Embora a gente está caminhando para o final do debate. Essa questão, assim, como é o pensamento do pastor e como é o pensamento das ovelhas. Principalmente as ovelhas que têm aquele desejo de ajudar. E a liderança já tem um interesse já mais administrativo, focado para dentro de si estruturas. Mesmo. Essas questões você vai achar também dentro da Bíblia. Imagine Filipe. Filipe era evangelista. Aleluia! Filipe era evangelista. E você imagina um dos maiores exemplos da realização do social,
Jesus disse assim, Jesus chega logo em quem? Chega no Felipe. E fala assim, Felipe, você é do ministério, você é chamado para evangelizar, você trouxe Natanael, mas agora eu quero mudar o cenário do teu ministério. Eu quero que você seja um agente social no meio de todo mundo. Você vai e dá a eles de comer. Mas quem, Senhor? Os discípulos, nós, aqui o ministério? Não, é a grande multidão que está do teu lado. Aí Felipe olha para um lado, olha para o outro e fala assim, Senhor, as contabilidades não batem, porque nós temos pouco dinheiro. O tesoureiro sofre nesse momento, então. Hein? Aí Judas já olhou assim e falou assim, poxa, até aquele perfume que ele poderia ter dado para vender, ele não quis que vendesse, está faltando grana, e ainda você está pedindo dinheiro para quê? Para comprar comida? Manda esse povo embora, manda eles embora para casa, é mais fácil, aí cada um se vira pelo caminho, mesmo que alguns desmaiem, porque o lugar é distante. E havia fome em Jerusalém, né? Justamente. E era um povo que estava vivendo uma crise econômica Mas o fortíssima. que está faltando mais, então? É fé ou dinheiro? O que está faltando é posicionamento. Posicionamento. Então, perfeito. nem é fé, nem é dinheiro. Nem é fé, nem é dinheiro. A gente tem os dois, então? Temos dinheiro, temos fé? Temos fé e Ou não? temos que ter os dois e acreditar naquilo que fez sair a boca de Jesus. Então, quanto mais a gente fazer, mais vem, pastor, é isso? Deus abre portas? Sim, assim, sim, se é a uma igreja- chave. se a igreja quiser... É uma chave porque você semeia. Da maneira que você vai semeando no reino, e a igreja, há uma transparência para a igreja, e o povo começa a ficar mais generoso, a liberar. Entendeu? Há algo no mundo espiritual muito poderoso, que é semear no reino. Eu sempre que posso e que não posso, né? Porque o que dói mais é o sacrifício, né? É quando você não pode, é que você é movido pela fé. Assim, é verdade, há uma chave que abre o reino dos céus e de fato... Você tem vivido esse milagre lá, Amazon? Sim. Como é que é? Então, eu ia falar justamente isso, a fé. Lá, né, pagamos aluguel, damos comida esse pessoal todo, o dinheiro vem, assim. É a voluntariedade das voluntário, pessoas. exatamente. Tem dia que eu chego lá, abro o armário e falo assim, Senhor, amanhã eu tenho que dar comida para 100. Como é que vai ser? Como vai ser? Sabe? Aí me ligam de noite, irmã Sandra, tem linguiça para mandar para casa, dá para abrir a casa amanhã? Estou te mandando 5 quilos de linguiça, estou te mandando um maná peixe, diário, né? estou te mandando isso, estou te mandando aquilo. Então, eu tenho vivido isso lá na Amém. casa. Lá em Guiné-Bissau assim também, irmã? Sueli, vive esse milagre também? As mulheres... As mulheres. E eu acho que, assim, fé e dependência de Deus. Está faltando isso hoje nas nossas isso. igrejas? Eu acho que a gente está muito acomodado, né? Isso. A Dentro gente da cabeça trabalha missionária muito com o nosso esforço próprio, E o acaba esforço orando próprio, pouco, né? olhando para dentro. E o Senhor, o olhar do reino, pastor Marcelo. É o reino de Você Deus. tem o olhar do reino. O reino de Deus. Né? Deus supre. Deus supre. Ah. Enquanto Israel olhava para ele, ficava ali. Lembro de Ana. Enquanto Ana orava, se lamentava, seu Samuel não chegou. Mas quando ela consagrou o Senhor deu Samuel. E Samuel foi bênção para Ana, foi bênção para a nação de Israel e é bênção para nós até o dia de hoje, como exemplo. Então, é esse olhar para o reino, olhar para Deus. Aquele que disse para Moisés, eu sou o que sou. Sua soberania, sua imutabilidade. Glória a Deus. Não é presente. Então, a gente precisa confiar e depender que Deus é aquele que supre, mesmo no deserto. Sobre isso, né? O pastor Misael me permita falar, que me veio uma palavra aqui agora, né? E quando nós cumprimos o nosso chamado, os irmãos vão concordar que o sobrenatural de Deus fica à nossa disposição. Rapaz, isso é tremendo. Porque eu quero dar um testemunho aqui também, rápido também. Tem 3 semanas, um pastor da região dos Lagos me ligou, né? Dizendo que tinha uma oferta de missões, mas queria passar para mim, para minha conta, para que eu desse destino a essa oferta missionária. É isso que eu estou falando. É quando as pessoas sabem que você realmente tem um coração, tem essa paixão, né, pela obra de Deus, as pessoas, o dinheiro aparece, o dinheiro aparece. E ele veio, me manda a conta.
Falei, pastor, eu não perguntei nem qual era o valor, né? Mas você destina essa oferta. E eu fui rapidamente, tinha uma obra missionária lá na Argentina, que nós conhecemos, que é uma obra muito, muito necessitada mesmo, e ela lá, a pastora Estela, ficou muito feliz com aquilo, e automaticamente eu transferi para ele. Eu falei, eu dei até conta para ele, transfere o senhor aí, não, eu quero que passe pela sua mão. Aí, por isso que eu falo, quando a gente cumpre o nosso chamado, o sobrenatural fica à disposição. E dinheiro é bom, mas dinheiro tem seu propósito, né? O dinheiro, né, tem um propósito, e é para abençoar a obra de Deus, e graças a Deus, Deus tem nos suprido, né? Amém. Tem suprido, né? Missionária Andréia, eu queria até que todos falassem aqui, rapidamente, a gente já está estamos caminhando para o final. Mas agora é que está ficando bom, pastor. Parece que a fala-chave hoje, que a gente está ouvindo em tudo quanto é lugar, é: Brasil está em crise, o mundo está em crise. Sim. E a igreja? Está em crise ou está em Cristo? Como é que é isso? E A o céu? igreja E o céu está em crise? E o céu está em crise? A igreja, ela, Estamos em crise ou não? Como é que é isso? na realidade, a igreja está sempre onde ela deve estar. Em crise ou não? Não, no centro Sem da crise. vontade de Deus. Ok. Então, Glória a Deus por se a isso. igreja se mantém em fé, em amor, cumprindo o seu propósito, pode passar a onda que for, ela permanece numa constância. Ela vai sempre permanecer numa constância. Porque quando a gente ouve na palavra, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, isso significa constância do manifestado poder de Deus em todo o tempo. Deus é atemporal. Da mesma forma é a igreja. A igreja, ela já passou por perseguições no começo do seu ministério, ela já teve o seu tempo áureo, e ela continua realizando as obras de Deus da mesma forma como era no passado, porque o imutável está conosco, e Ele habita em nós. Então, qual é a visão da igreja? É olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e acreditar sempre, sempre, que é Deus agindo em todas as coisas. Então, se eu tenho hoje um projeto que cuido de pelo menos 1.080 crianças mensalmente, quando as pessoas chegam no nosso projeto e são parceiros do nosso projeto, a Minogal é parceira do meu projeto, William, pastor Misael, que estão sempre constantemente lá, eu não tenho medo de abrir a nosso livro caixa, vamos dizer, né, o nosso relatório financeiro, e demonstrar para eles o quanto vivenciamos os milagres de Deus. Tanto na fartura, quando sobrou recurso nesse mês, mas faltou nesse mês e Deus supriu desta forma. Então, eu termino todas as minhas visitas na minha instituição mostrando de forma transparente o cuidado de Deus em relação às finanças. Hoje estamos vivendo, só para não alongar muito, pastor, as questões assim, por que os projetos sociais precisam ser demonstrados em rede social? Por que quando nós estamos fazendo distribuição de cestas básicas, estamos fazendo distribuição de roupa, seja o que for, tivemos que fazer uma publicação no Facebook, no YouTube, no Instagram. Por quê? Porque vivenciamos um momento em que a falta de transparência em relação às atividades missionárias e sociais eram tão terríveis que fez desanimar o coração de muitos que hoje gostaria até de contribuir, não contribui por medo. Mas quando a finalidade da igreja é cumprida e ela é demonstrada, porque se não fosse uma verdade que a gente tem que relatar o que foi feito, Jesus não tinha dito assim: recolha o que sobrou. E quando recolheram os 12 cestos, após a multiplicação dos pães, apresentaram a quem? A si mesmo. Cada um disse assim: amigo, olha, sobrou um cesto aqui, leva para a tua casa. Levaram de novo para Jesus. Jesus, olha, tudo que recolhemos, sobrou 12. Aqui, está demonstrado. Então, quando você demonstra o teu passivo, o teu ativo, nas tuas finanças, as atividades sociais, claramente, outras pessoas terão muitas motivações. Então, transparência, divulgação, fé, persistência, tudo isso faz parte, então, dessa vida do missionário diariamente. Dá o relatório, né? Dá o relatório. Os né? discípulos, o apóstolo Paulo, deu um relatório da obra. Então, quando a gente faz isso, é dando um relatório da obra, do que foi feito. É viver o sobrenatural, de fato.
de fato. Precisamos viver esse sobrenatural hoje. Hoje Nos mesmo, mover no sobrenatural. A hoje gente precisa se mesmo, mover nele. hoje mesmo lá na casa mãe, eu não estava nem esperando, a palestrante veio, já veio com o carro cheio. Irmã Sandra, ó, trouxe mais cestas. Quer dizer, mais cesta lá na casa. Aí, daqui a pouquinho, veio algumas pessoas da comunidade. A senhora não tem uma cesta aí, não, para nos abençoar? Eu, prontamente, vamos embora. Aí, A abençoando. gente pode dizer, então, que quem quiser ver o milagre é só acompanhar o missionário? Aí, Ele vai ver o milagre constantemente? Nossa. Missionário André não poxa. passa dificuldade lá financeira, não. Rapaz, eu vejo o milagre de Deus todos os Todos os dias. dias. Todos os dias. E As Bebe, então, vive o milagre todo dia? Em detalhes. Quando a gente, e a pastora Sandra pode confirmar isso, a irmã Sueli, pastor que trabalha projeto com jovens, é tão interessante a evidência do milagre diário, Sim. que a gente fica assim, estarrecido. Um dia falta uma coisa, outro dia falta outra, pela manhã. Eu acompanho, nosso projeto é acompanhado com muita oração, é muita Isso, oração, eu ia falar agora. principalmente das minhas crianças. Então, minhas crianças oram. E Deus ouve a oração das crianças. E a gente vê assim, ó, um dia, dessa pandemia para cá, eu estive sempre assim, vivenciando o milagre da cesta básica. Então, nós estamos distribuindo em torno de quase 300 cestas básicas mensalmente na instituição. 80 são para as famílias das crianças do Complexo da Maré, que não é, que é 80 cesta básica, depois vem 60 crianças do complexo da Vila do João, que são as crianças africanas, e ainda esses meses ainda estamos atendendo os refugiados africanos no Brasil, que também tiveram problema, porque a maioria são camelôs e tal, ficaram sem recursos, sem finanças, tivemos que atender mais 50 50 famílias de refugiados africanos. Quando a gente olha assim, eu digo assim, meu Deus, amanhã vai vir um grupo aqui para pegar a cesta básica. Tem? Não tem. Quando eu recebo ligação de noite, missionária, estamos depositando o valor para a compra de cesta básica Amém. para amanhã. Tremendo. Que bom, que tremendo a Fé e gente dependência. vê. Fé e dependência de Deus. Interessante, ela Queridos, pena que a gente está Posso- chegando ao final. Tem uma falazinha? Só Ó, já estamos rapidinho, chegando só ao que final. Já a missionária últimos minutos. Andréa Sim. disse aqui sobre oração, né? Oração é fundamento, né? Não é a missão que sustenta a oração, mas é a oração que sustenta a missão. O missionário ora muito. Repete aí, pastor, como é que é? Não é a missão que sustenta a não é oração? a missão que sustenta a oração, Hã? Mas a oração... mas é a oração que sustenta a missão. O milagre só acontece se você orar, Sim. né? Para andar no sobrenatural temos que orar. Pastor, rapidinho. Sim, sim. Rapidinho. Por exemplo, assim que começou a pandemia, aquelas famílias começaram, irmã Sandra, eu não tenho o que comer dentro de casa, eu não tenho que isso, não tenho aquilo, eu também não tinha na casa. Ai, eu fui para o joelho, Jesus, eu preciso abençoar essas famílias. Aí uma pastora falou assim para mim, irmã Sandra, você precisa de quantas cestas? Eu falei, Jesus, que bênção. Eu falei, eu tenho 150 adolescentes, se você conseguir 150 cestas, para mim está ótimo. Estou lhe enviando 250. Uau. Gente, Glória a Deus. puxa, tremendo. Eu consegui abençoar essas famílias durante os 3 meses. Que 3 bênção. meses. E está todo dia chegando sexta. Está todo dia chegando sexta. A multiplicação dos pães, missionária Andréia. Poxa, muito Deu bom, ainda muito sobrou. Bom, meus irmãos, olha só, a gente está chegando ao final de mais um bate-papo missionário e temos hoje aqui a participação de missionários, pessoas sérias que têm vivido isso aqui que eles têm falado aqui, ó, o milagre de Deus, a ação de Deus, mas são pessoas que, em primeiro lugar, têm dedicado as suas vidas ao Senhor, a servir a Cristo, a amar ao Senhor, abrirem mão, muitas das vezes, de si mesmo, do seu descanso, do seu conforto, da sua casa e tal, da sua igreja, mas são pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus, levando o amor de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, mas levando também a questão social para essas pessoas. E eu gostaria de convidar a você que nos acompanha, eles vão agora, neste momento final, vão estar se despedindo, e vai ficar aí na tela, vai aparecer aí os contatos, né, os endereços deles, telefones, rede social, e aí você pode anotar
e entrar em contato com eles, querendo conhecer mais do projeto, visitar. Você que, de repente, quer abençoar um trabalho missionário, um projeto, como oferta. Quem sabe, você pode adotar um desses projetos, ir lá, conhecer esses trabalhos, fazer parte também com eles, para abençoar aí a obra de Deus. Quero agradecer aos missionários que estão aqui conosco, cada um aí tem suas agendas, uma vida bem agitada do dia a dia. Muito obrigado, esperamos poder revê-los aqui em outro momento. E eu quero então aqui passar aqui a cada um a sua palavra de despedida e deixando aí os seus contatos, se quiserem, vai estar também lá na tela, para aqueles que estarão assistindo, mas podem fazer agora as suas despedidas. Missionária Sueli. Eu quero agradecer, novamente, estar aqui, um privilégio, Falar de Jesus é muito bom, falar do reino, da obra de Deus, daquele que um dia nos chamou, que nos alcançou, nos salvou, transformou a nossa vida, é maravilhoso. Então, obrigado, A gente trabalha ali no Careb, Miguel Couto, depois você pode aí pegar ali os nomes direitinho, e vai ser um prazer, estar lá, você estar lá conosco, e nós irmos na sua igreja, falarmos do projeto, vai ser bênção sobre bênção. Deus te abençoe, pastor Misael. Amém, obrigado, Amém. Missionária Sueli. Missionária Sandra, muito obrigado por estar conosco aqui nesse bate-papo. Eu que agradeço. Foi muito bom, Muito bom a gente sair das quatro paredes, sabe? Ver pessoas, Casa Mãe Mulher também, quem lá em Bom Pastor, apareçam, é muito bom. Você cura e você é curado. Amém. Você cura e você é curado. Vamos lá. E agradeço a Seminogal, sempre por estar junto conosco, te conhecer, André, a gente só fala assim, foi também, então foi muito bom estarmos aqui, um beijão a todos, e eu sempre deixo essa palavra, você tem um chamado. Amém. Missionária Andréia Siqueira, muito obrigado por estar conosco aqui nesse bate-papo. Amém. Associação Beneficente Projeto Eli, que é na Rua Siriema, 34 Ramos. Estamos abertos de segunda até sábado e domingo. todos os dias, todos os dias nós estamos abertos para receber você lá, compartilhando a presença de Deus. Eu quero agradecer também, hoje está entre os irmãos, e também rever nossa irmã Sandra, conhecer pessoalmente, que a gente só se fala por telefone. E interessante, quero agradecer de coração, porque a irmã Sandra, mesmo realizando o trabalho social dela, ela é contribuinte da ASBEP. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Pastor Marcelo Assis, muito obrigado por estar conosco aqui no bate-papo. Obrigado, pastor Misael, obrigado, Seminogal, obrigado, evangelista Williams, obrigado, Só lembrando, também que a Seminogal é uma parceira da Missão Identidade, Todos os nossos projetos têm um selo, tem a marca, tem a parceria da Seminogal. Então, fico feliz por isso, um privilégio, uma honra, Me sinto o mais burrinho da roda, Mas a bagagem de vida de vocês é realmente extraordinária. Quando eu crescer, quero ser igual a vocês. Bem, nosso Facebook, Missão Identidade, dá um pulinho lá, curte lá, o Instagram também, @Missão Identidade. A gente está postando pouca coisa, a gente já tinha algumas atividades, a gente vai começar a colocar agora, nós trabalhamos com esses impactos evangelísticos em locais de muita carência, a gente trabalha também, faz grandes trabalhos dessa maneira também. Então, dá um pulinho lá, Missão Identidade, Facebook, e @Missão Identidade no Instagram, você vai ver lá o nosso trabalho desse ano e tem algumas coisas que nós estamos lá, tá bem? Obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado a todos os missionários, foi um momento sem palavras, Muito bom estar com vocês, pena que o nosso tempo é curto, mas queremos agradecer a participação de todos vocês, que Deus abençoe o projeto, a missão, Amém. Tudo aquilo que vocês fazem, e temos certeza que aquilo que vocês estão fazendo está ajudando, está edificando, está consolando, confortando muitas vidas. Parabéns a vocês e a todos aqueles que acompanham vocês, ajudando lá, apoiando aqueles que estão no dia a dia nos bastidores. E que cada um aí que estão assistindo possa conhecer um pouco mais desses trabalhos, desses projetos e estarem participando, bem como aqueles que querem também conhecer um pouco mais da nossa Seminogal.
Secretaria de Evangelismo e Missões, Novas de Grandes Alegria. Você pode estar nos acompanhando aí também, está aparecendo o nosso endereço das redes sociais, e convidamos a você a entrar na nossa página lá do Facebook, no canal do YouTube, para conhecer um pouco mais, fazer contato. A nossa Secretaria de Missões, ela tem, embora ela pertença a uma igreja, pertencemos à igreja, a primeira igreja evangélica Assembleia de Deus em Alço, no Rio de Janeiro, mas nós temos uma visão interdenominacional, ajudando várias missões, vários projetos em vários lugares diferentes. Que Deus abençoe a todos vocês e esperamos você num próximo bate-papo, estando conosco. Amém. Vamos terminar orando. Amém. Pastor Marcelo falou como é que é, então quer dizer que não é a missão que sustenta a oração, mas é a oração que sustenta a missão? Isso. Então nós vamos orar, porque a oração vai sustentar a obra missionária. Amém. Pastor Marcelo, nos dê essa honra então, fazendo a oração. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso na Tua presença. Obrigado, Senhor, por ouvir tantos testemunhos. Ó Pai, certamente nossos corações ainda se aqueceram um pouco mais, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqui estão Teus servos. Continua abençoando o projeto de cada um, a vida, a saúde, os nossos amados pastores, a Seminogal. E o Senhor continue multiplicando, Senhor, prosperando o trabalho, o esforço da mão de cada um, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos dá a alegria da salvação e que essa palavra gloriosa, o Evangelho, Senhor. O Evangelho é a palavra de Deus, não é apenas um bom conselho, é mudança de vida, é transferência de unção, é transformação de cenário, Senhor. Eu creio que essa nação, que as nações, Senhor, serão transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado por servir a Ti, Senhor. Obrigado pela vida dos meus amigos, os nossos irmãos em Cristo Jesus, Senhor. Oramos e Te agradecemos no Teu nome, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Muito obrigado. Fiquem com Deus.